Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela tem o poder de guiar a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de guiar a nossa vida. E todas as vezes que nós escutamos a palavra de Deus, nós temos que ter a certeza de que ela nos orienta para sermos melhores, para sermos cada vez mais de Deus, amém? Portanto, desde o início do retiro, vocês têm ouvido muitas coisas que, se colocarem em prática, serão felizes. É isto que as pessoas não notam no Evangelho. Preste atenção. Não adianta botar a bunda aí e ficar ouvindo alguém falar. Não adianta ficar ouvindo a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é uma grande coisa. Ler a palavra de Deus é uma grande coisa. Agora, essa palavra só tem efeito, as promessas que ela traz só vão surgir efeito na sua vida a partir do momento que você começar a cumpri-las. Amém? Portanto, não adianta ouvir a palavra de Deus, mas eu tenho que colocá-la em prática. Portanto, hoje eu quero trazer uma palavra que pode sim mudar muito a sua vida. Uma palavra que eu posso dizer com certeza que mudou a minha. Eu descobri o que eu vou falar hoje quando eu tinha meus 11 anos de idade. Eu comecei a descobrir o valor disso daqui que eu vou falar para vocês. E eu posso dizer que se eu sou padre hoje, que se eu sou o que sou, é graças a isso. Se você entender essa pregação de hoje, você vai se tornar uma pessoa diferente. Você vai crescer, você vai voar. Você não vai andar para Deus, você vai voar. Você não vai correr, você vai voar. Porque a pessoa que entende o poder deste tema, ela salta para Deus. Ela chega muito rápido a Deus. É o meio mais fácil de a gente chegar até Deus. Portanto, o tema que eu vou falar aqui hoje é o tema da oração. Você reza? Sim ou não? Mas você sabe o que é oração? Você diz que reza, mas sabe o que é oração? E se você reza, será que você reza bem? E se você reza, será que você reza o suficiente? O padre hoje quer ensinar o que de fato é oração. Qual é a oração que agrada o coração de Deus? Qual é o poder da oração na nossa vida? Se você entender tudo isso, você vai sair daqui uma pessoa diferente, amém? Porque, irmão e irmã, esse retiro hoje acaba. E você rezou durante 2 dias. E é por isso que a sua vida tá cheia do Espírito Santo. É por isso que a tua vida está cheia de unção. Mas você vai voltar para casa e você vai parar de rezar? E você vai parar de viver o que você viveu aqui? Porque essa é a tendência. A tendência agora é vocês chegarem na segunda-feira e estarem todos animados e viverem uma semana abençoada, só glória. Mas chega na outra segunda, já começou a desanimar de novo. E sobre isso nós vamos conversar depois da missa também. Mas o que o padre quer ensinar hoje aqui é como eu ser uma pessoa de oração sempre. E não só ser uma pessoa de oração quando eu estou num retiro, quando eu estou dentro de uma missa. Como é que eu faço para ser um homem de oração? A primeira coisa que você precisa entender é: a oração é a arma mais poderosa que a gente tem contra o demônio. A oração é a arma mais poderosa que a gente tem. Mas a grande verdade é que muitos não sabem rezar, muitos não querem rezar, e muitos quando rezam, rezam mal. Significa que você pode rezar o dia inteiro, mas se você rezar mal, não adiantou de nada. Amém?
nós vamos aprender hoje o que é oração. Primeira coisa que nós precisamos entender: Jesus era um homem de oração. Olha que coisa extraordinária, quando eu penso nisso, eu já entro em crise. Porque se ele era Deus, ele precisava rezar, gente? O Jesus queria rezar. Diz a palavra de Deus diversas vezes, você começa a ler o Novo Testamento, os Evangelhos, e você vai ver que diversas vezes Jesus saía de madrugada para rezar. Jesus saía de madrugada para rezar. Ele amava fazer isso, mesmo diante de um dia corrido, mesmo diante de um dia andando para lá e para cá, e lembrar que Jesus não andava de carro, Jesus não andava de avião, e Jesus também não andava de jumentinho, de cavalo. Jesus andava de pé. Jesus tinha os seus apóstolos que o seguiam e ele andava de pé, portanto o seu cansaço era grande. Não pense que Jesus não cansava, que ele era um super-homem, que ele voava, que ele, se ele quisesse estar ali, era só ele voar até lá, ou então ele aparecer do outro lado. Não, ele era ser humano, ele assumiu em tudo a nossa condição. Jesus então, ele mesmo cansado, ele rezava. Por quê? Porque ele queria estar em intimidade com seu Pai, ele queria conversar com seu Pai. É tanto que ele rezava tanto, que os seus discípulos o viam rezando. E quão bonito é, agora eu falo para os pais, pais, quão bonito será se teu filho te ver rezando. Quão bonito será você jovem, se teu pai te ver rezando. Os discípulos olhavam o mestre e ouviam ele rezando. E os discípulos então perguntavam para ele: Jesus, ensina-nos a rezar. E a Jesus neste momento ensina a oração mais bela que a gente tem, ensina a oração mais poderosa que a gente tem. E qual foi a oração que ele nos ensinou? Olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa que Jesus ensinou, quando ele foi falar para os discípulos, e isso já era uma aberração para a época, ele falou: a primeira coisa quando você for rezar, chame a Deus de teu Pai. Ele é teu Pai. Por isso Jesus fala: Pai, Abba, Pai, Paizinho. É alguém familiar, é alguém que eu posso conversar. E ele continua dizendo: Pai Nosso, porque a nossa oração sempre vai ser em conjunto. Ninguém se salva sozinho, ninguém reza sozinho. Todo mundo reza comunitariamente. Jesus foi um homem de oração. Portanto, Jesus nunca abriu mão da oração. Agora eu pergunto para você: quantas vezes você já abriu mão da oração? Quantas vezes você, porque chegou cansado em casa, não rezou? Quantas vezes você, porque estava cansado, porque queria passear, não foi para a missa? Verdade ou não é que a gente abandona a oração com muita facilidade? Basta a gente estar resfriado, basta a gente estar cansado, basta a gente estar doente, basta acontecer qualquer coisinha, a primeira coisa que a gente deixa é a oração. Coisa que Jesus não fazia. Ele tinha como prioridade na sua vida a oração. Irmão e irmã, o demônio teme uma pessoa que reza. Fala para a pessoa que está do seu lado: o demônio tem medo de uma pessoa que reza. Irmãos e irmãs, o demônio não tem medo de cara feia. O demônio não tem medo de quem carrega a Bíblia debaixo do braço. O demônio não tem medo de quem vem na igreja. O demônio tem medo de quem reza.
Ah, se você for um homem de oração, aí o demônio vai ter medo de você. E quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi Jesus. Os discípulos foram expulsar um demônio e chegaram desanimados dessa expulsão, porque o demônio deu um couro neles. Imagina você sair para expulsar um demônio, em nome de Jesus, sai desse corpo, e eles levaram foi um couro. E aí foram chegar para Jesus: Jesus, mas por que a gente não conseguiu? Aí Jesus falou para eles: esse tipo de demônio que vocês estavam mexendo, só através de jejum e oração. Existem demônios na nossa vida, minha gente, que a gente só vai tirar com a oração. Portanto, você precisa rezar. E tem muita gente que gosta de falar para os outros rezar por ela. Ah, isso tem. Padre, reza por mim, padre. Eu já não aguento mais. Reza por mim. Aí qualquer pessoa que encontra, reza por mim, reza. Ora por mim. É o famoso cristão 6 horas. 6 horas por mim. Só que ele não reza, a criatura não reza, ela vive pedindo oração para os outros e não reza. Portanto, o demônio tem medo da alma que reza. E eu te garanto que as coisas que acontecem na sua vida, existe uma arma que você tem poderosa em suas mãos, que é a força da oração. Pai e mãe, quando teu filho te deve dando problema, a oração mais poderosa não é a do padre, a oração poderosa é a oração de uma mãe, a oração poderosa é a oração de um pai, que reza pelo próprio filho, que reza pela própria filha. Filho, quando você tiver que orar pelo teu pai, não peça para outro, peça, mas reze em você, porque a tua oração é mais poderosa, porque você é filho. Mulher, quando você precisar que o seu esposo receba oração, reze você por ele, porque a tua oração tem uma eficácia muito grande. Irmãos e irmãs, o demônio tem medo da oração, e nós não sabemos rezar, nós não gostamos de rezar. A verdade é, quem aqui gosta de rezar? Seja sincero agora, você gosta de rezar? Diante de uma praia gostosa, um sol e um rosário, o que você prefere? A praia e o sol. Diante de uma redinha gostosa, balançando para lá e para cá com aquela ventania, uma aguinha de coco e o Santíssimo Sacramento, o que você prefere? A aguinha de coco. Diante do seu Facebook bombando lá, curtida mais curtida, curtida e mais curtida, e gente mandando, você prefere isso ou fechar a porta do teu quarto e rezar ao teu pai em segredo? Você prefere ficar lá no Facebook curtindo WhatsApp, que é um Facebook menos evoluído, né? É a mesma coisa. Por isso que eu não gosto. A gente não gosta de rezar, e é por isso que o demônio não tem medo de nós, porque a gente não reza. A alma que reza, o demônio tem medo. E já na minha mente vem um padre chamado Padre Pio de Pietrelcina, um homem que rezou demais, minha gente. E pense num homem que o demônio tinha medo. Padre Pio. Se você não conhece a história, vai conhecer. Quem é Padre Pio? O homem que vivia a sua vida de oração. E perguntaram para Padre Pio, só vou te falar um pouquinho do que ele fazia. Padre Pio, se você fosse se confessar com ele, não é igual comigo não. Comigo você tem que falar seus pecados, senão eu não sei quais são seus pecados. Se você não falar, abrir a boca, eu não sei. Padre Pio não, se você escondesse um pecado, ele te falava: você não confessou esse pecado. Padre Pio tinha um dom de curas tremendo. Papa João Paulo II pediu para ele orar por uma pessoa da família dele. O Papa João Paulo alcançou o milagre a qual estava pedindo do Padre Pio.
Padre Pio tinha dons de milagres, não era dom de cura não, porque dom de cura é o quê? É uma pessoa que está com uma dor de coluna, é uma pessoa que está com um problema de saúde que no médico se resolve. Não, Padre Pio tinha dom de milagres, ele orava por coisas que a medicina nunca teria jeito, e acontecia. Padre Pio tinha dom de bilocação, sabe o que é dom de bilocação? Ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então ele podia estar bem aqui pregando com vocês e confessando uma outra pessoa lá, não sei na onde. Deus dava esse dom. Um dia uma pessoa estava praguejando, e Padre Pio odiava quem praguejava o nome de Deus, quem falava o nome de Deus em vão. Padre Pio, a pessoa estava praguejando o nome de Deus. Quando falou o nome de todos os santos, aí começou a falar o nome do Papa, aí começou a falar o nome de Deus. Por quê? Porque a fogueira que ela queria acender, a lenha estava molhada e a lenha não acendia. E a pessoa começou a ficar nervosa e começou a praguejar todo mundo. Essa porcaria não acende e não sei o que. Padre Pio de longe percebeu a ingratidão para com Deus e apareceu na hora. Na hora que Padre Pio apareceu, o fogo acendeu, o homem desmaiou. E depois o homem acreditou em Deus. Padre Pio era um homem de oração. Esses são alguns dos dons do Padre Pio. Mas perguntaram um dia no final da vida dele, numa entrevista, porque ele é um padre que morreu em 1968. Muitos aí estavam vivos, na Itália, há pouco tempo, um santo dos nossos dias. E perguntaram para ele: padre, quando o senhor morrer, como o senhor quer ser conhecido? E Padre Pio construiu um dos maiores hospitais da Itália até hoje. Até hoje. Ele tinha muitas formas para ser conhecido. Um padre que socialmente que construiu um dos maiores hospitais, um padre que fazia muitos milagres, um padre de confessor que a missa dele era 3 a 4 horas de duração, sem música, em latim, 3 horas da manhã, e lotava de pessoas. E se tivesse alguém olhando no relógio, ele falava na hora da missa: ei, você está olhando para o relógio, não está participando da missa. Padre Pio era um homem tremendo. E quando perguntaram: como você quer ser conhecido quando você morrer? Ele dizia: eu quero ser conhecido como um homem que reza. Só. Um homem de oração. Olha que coisa maravilhosa, porque de fato era isso que ele era, um homem de oração. Porque a alma que reza, ela se une a Deus. E é por isso que o demônio tem raiva, porque a alma que reza, ela se uniu a Deus. Agora, por a oração ser tão poderosa, por o demônio ter medo de alguém que reza, o que ele vai querer então fazer? Te afastar da oração. É lógico, ele vai querer te afastar dessa arma poderosa que você tem, para que você não reze. E vamos lá falar algumas armas que o demônio tem para nos afastar da oração. A primeira arma poderosa que ele tem para nos afastar da oração se chama distrações. Verdade não é que a primeira coisa quando você vai rezar, você começa a pegar o seu terço, você entra não sei na onde para rezar, aí já começa a vir um monte de coisa na cabeça. Você não consegue rezar direito. O demônio começa a te distrair. Você está ali para rezar, mas não está. Tem gente que está aqui, mas não está aqui. Tem gente que está aqui, está voado, está lá não sei na onde. Está pensando na morte da bezerra. Está pensando no cachorrinho, se está bebendo, se está comendo, se não está, lá em casa. O demônio, a primeira coisa que ele faz é nos distrair. E ele procura fazer com que a gente se distraia hoje em dia com essa tecnologia que a gente tem, né? Essa tecnologia tem o poder de te distrair. A prova é que na hora da missa, de vez em quando você está lá, ó. Nesse retiro, enquanto estava algumas pregações, você fez ou não fez o? Distraiu-se. O demônio procura distrair a alma. Por quê? Para que você não reze.
porque ele sabe que se você rezar, ele perde a batalha. Portanto, a primeira arma que o demônio tem para nos afugentar da oração é a distração. E aí, já que a gente não se concentra, a gente vai desanimando. Não vou rezar mais, não consigo rezar, não dou conta. Segunda arma poderosa que o demônio tem para nos afastar da oração é a famosa preguiça. Ninguém aqui tem preguiça, né? O povo aqui é fervoroso, acorda 3 da manhã para rezar. O povo aqui não tem preguiça de rezar o terço de joelho, mas não só o terço, o rosário de joelho. É interessante, a gente não tem preguiça para as coisas gostosas, né? Você pode estar cansado o que for, vamos se divertir, vamos. Você pode estar cansado o que for, se for algo prazeroso para você, algo prazeroso para o seu corpo, a gente vai, a gente faz. Agora, vamos rezar. Começa a rezar o terço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Já começa a abrição de boca. Começa a missa, já tem gente que já quer dormir. Olha para a pessoa do seu lado, já está com a cara de sono. Mas se tivesse uma balada aqui, tivesse no jogo do Corinthians, jogo do Palmeiras, sei lá quem. São Paulo é time? Não. Tô brincando. Se tivesse em outro lugar, a gente estaria animado, mas para rezar é uma preguiça desgramenta. A gente se arrasta para rezar e reza com má vontade. Ave Maria, cheia de graça. Ou então, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, com você, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. É tipo um narrador. Gol! O demônio nos pega pela preguiça. E como é que você vence a preguiça? Toda vez que você quer encontrar gosto naquilo que você faz, toda vez que você quer rezar quando tem vontade, você está fazendo o caminho errado. Para vencer a preguiça, você precisa rezar mesmo sem ter vontade. Tô com vontade nenhuma de rezar. Essa é a hora melhor para você rezar. É assim que você vai vencer a preguiça. Amém? A terceira arma que o demônio tenta nos afastar da oração são os sentimentos. O que vocês estão olhando lá para lá, hein? É as vaquinhas que está chegando? Vocês nunca viram uma vaca na vida? Hã? É o quê? É uma distração. Vocês pararam de ouvir a palavra de Deus porque viram uma vaca. É exatamente isso que acontece na hora da oração. Você vai começar a rezar, o telefone toca, o celular começa a vibrar, e aí você não consegue resistir. Você não consegue falar assim. Tem hora que você está no telefone falando com alguém, se outra pessoa te liga, eu não posso atender, eu estou falando com alguém. A gente deveria fazer a mesma coisa com Deus. Eu não posso atender, eu estou em oração, porque eu estou falando com... Mas a gente não faz. Deus é o pouco que importa. Deus eu falo toda hora, a hora que eu quiser. A gente é medíocre na nossa vida, na nossa oração. Outra arma que o demônio tem nos prendido muito é os nossos sentimentos. Se eu sentir alguma coisinha, um arrepio, aí eu rezo. Mas tem hora que eu rezo e eu não sinto nada, Frei. Não sinto nada, estou seco. Essa é a maior arma. Escuta o que o padre está falando. Essa é a maior arma que o demônio tem para te tirar da oração.
Porque você pode ter certeza, enquanto você vai lá, reza um terço, e você sai cheio do poder de Deus, fala: meu Deus, que terço maravilhoso que eu rezei, eu estou sentindo uma unção, eu estou sentindo um poder. Aí você vai para o grupo de oração, meu Deus, que grupo de oração maravilhoso, me arrepiei inteiro, foi um poder, o pregador pregou demais, as músicas me tocaram muito, chorei, me emocionei. Agora de repente vai chegar momentos na sua vida, que você vai para um grupo de oração, você não vai sentir nada. Você vai vir para um retiro, você não vai sentir nada. Você vai rezar um texto, não vai sentir nada. Aí é nessas horas que as pessoas desanimam, porque acha que oração é ficar sentindo coisinha, é ficar sentindo arrepio. Ui. E aí deixa eu te falar, quando Deus vê que você está assim, a primeira coisa que Ele vai fazer é tirar os teus sentimentos, para ver se você está rezando porque você sente ou por causa dEle. Será que você vem para a igreja porque você está sentindo uma coisa gostosa ou por causa de Jesus? Esta é a maior arma do demônio, os sentimentos. Ele tenta te inebriar aí. Outra arma poderosa que o demônio tem para nos tirar da oração é a sensação de que a gente rezando não está adiantando de nada. Ah, não estou indo para frente, não está adiantando nada essa oração. A oração sempre adianta, irmão, sempre, sempre. Mais do que as suas forças, a oração adianta mais. Mas o demônio vai querer colocar que a sua oração não está dando certo, você não está indo para frente. Outra arma do demônio é ver que a sua oração não dá frutos. Você reza, aquela coisa não acontece. Rezei para pedir um namorado para Deus, e até agora estou encalhado. Você não vê frutos na sua oração, e aí o demônio vai te desanimando. Porque deixa eu te falar, a oração sempre dá frutos, mas nem sempre os frutos que você quer. Porque às vezes os frutos que você quer não é o que Deus quer. Às vezes o que você está pedindo não vai te fazer bem. Às vezes o que você está te pedindo vai te fazer mal. Então Deus vai te dar mais do que você está te pedindo, mais do que você quer. Ele vai te dar o que é melhor para você. Às vezes você não vai conseguir ver o fruto em um mês, em um dia, mas você vai conseguir ver os frutos daqui 5 anos, daqui 10 anos. E como Santa Mônica, que rezava pela conversão de Agostinho, ela viu o fruto da sua oração depois de 17 anos. Não queira ver os frutos imediatamente, porque senão você vai querer ser Deus, que resolve as coisas da hora que você quer, do jeito que você quer. Não, você não é Deus. Você reza e deixa Deus fazer o que Ele... Amém? Você reza e deixa Deus fazer o que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por último, uma última arma que o demônio tem é colocar na sua cabeça que você não sabe rezar. Alguma vez você já se questionou isso? Então o demônio quer colocar na tua cabeça: você não sabe rezar, porque você está rezando. Não, você não sabe, não adianta. Aí você vê pessoas que rezam e fala: nossa, aquela pessoa sabe rezar, eu não sei. Esta é uma grande arma do demônio, colocar em você que você não sabe rezar. Fala para você que está do seu lado: em nome de Jesus, você vai mandar o demônio embora da sua vida. E agora levanta teu braço e diga: eu, em nome de Jesus, a partir de hoje, vou botar medo no diabo, porque eu vou virar um homem de oração. Aleluia! Aplauda o Senhor. O que não é oração? Antes de falar o que é oração, eu quero dizer o que não é oração. A primeira coisa que oração não é: palavras
vazias. O que é a palavra vazia? É a pessoa que não sabe nem o que está falando. Sabe nem o que está falando, está falando. A gente corre muito esse risco quando a gente canta, sabia? Como a gente já decorou a música, a gente começa a cantar, mas não sabe nem o que está falando. Aí você está falando lá na música: eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Aí o Senhor quer ir para a cruz e você: não, para a cruz não. Então você é mentiroso. Palavra vazia, música vazia. Aonde mandar eu irei, teu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aí você canta bonito: aonde mandar. Aí o Senhor quer te mandar para ali. Aí você fala: não, eu vou anunciar para o mundo. Aí alguém da sua escola precisa ouvir de Jesus, você não anuncia. Alguém que está do seu lado, você não tem coragem. Palavra vazia são palavras que nós rezamos e nós não sabemos o que estamos falando. É as famosas palavras também quando nós pedimos para você repetir, mas na verdade você não quer falar aquilo. Você não sabe nem o que você está falando, então não fala, nem repita. É aquelas palavras, e aí corremos o risco nas nossas orações decoradas. As nossas orações decoradas podem ser vazias? Pode. Até mesmo o Pai Nosso que Jesus ensinou: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Você não sabe nem o que você está falando. Aí, por exemplo, quando chega naquela parte: perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Você não sabe o que você está dizendo. Significa que se você não perdoa alguém, Deus também não vai te perdoar. É isso que você está rezando. E aí tem muita gente que, se soubesse disso, pararia de rezar o Pai Nosso. Não reza não, irmão. Se você não perdoa alguém, não reza o Pai Nosso, porque senão Deus não vai te perdoar. A gente não sabe o que reza, a gente não sabe o que fala. E aí quando acontece isso, as nossas palavras são vazia, vento. Então você está aqui no retiro: aleluia, Senhor, eu te dou glória, ó Pai amado, ó Pai querido, mas está tudo vazio, você não sabe o que você está falando. Essa oração não serve para Deus. Isso não é oração. Segunda coisa que não é oração: as pessoas acham que oração é ter revelações extraordinárias de Deus. Agora eu vou ter que ver um anjo. Eu sou o anjo do Senhor e vim lhe anunciar uma boa nova. A partir de hoje a sua vida será abençoada. Ou então nós achamos que agora teremos que ver Nossa Senhora vindo toda piedosa falar com a gente: filhinhos, rezem o terço. Irmãos e irmãs, não, oração não é ter revelações extraordinárias. Aliás, nós não precisamos mais de revelações. A partir do momento que Jesus se revelou nessa terra, ser humano nenhum precisa de revelação mais, porque Ele disse tudo. Diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 1: em Jesus o Pai disse tudo. Não precisamos mais ouvir mais nada de ninguém, nenhuma revelação, seja do céu, seja da terra, seja do inferno, porque em Jesus o Pai nos disse tudo que nós precisamos saber. É por isso que a igreja vai dizer que você não é obrigado a acreditar em nenhuma revelação particular. Nossa Senhora está aparecendo ali, você não precisa acreditar nisso. Não precisa. Ah, e se for de verdade? Não precisa. A igreja fala: você não é obrigado a acreditar em nenhuma aparição. Você é obrigado a acreditar na palavra de Deus, na revelação de Jesus Cristo. Nas outras revelações não é obrigado. E quantas pessoas estão indo aí atrás de revelação, atrás de Nossa Senhora que aparece no vidro, atrás de Nossa Senhora que aparece não sei na onde, atrás disso que... Não, isso aí tem perdido muita gente. Isso não é oração.
O padre está falando que não é que é pecado você ir atrás dessas revelações, e principalmente das reconhecidas pela igreja, Fátima, Lourdes. Agora, ficar correndo atrás disso e esquecer a primeira revelação é um pecado. O que não é oração? Sensações físicas. A pessoa acha que rezar é ficar sentindo, como eu já disse antes, arrepio no corpo. A pessoa acha que rezar é entrar em êxtase, começar a levitar, sair do chão. Tinha santos que quando rezava, levitava. Mas não sei se você está nesse grau ainda. Rezar não é ter sensações físicas. Você não precisa sentir nada, irmão. Oração não é algo desconectado da vida. Isto é importante. Não é fuga do mundo. Não é isolamento do próximo. Tem pessoas que acham que oração é se trancar num quarto e começar a rezar. E quando abrir a porta do quarto, a mãe pergunta: você já lavou sua roupa? Que roupa que nada, mãe. Acabou de sair da oração. A mãe já acabou de sair da missa. Mas ninguém fez nada nessa casa. Vagabundo, bando de vagabundo. O que é isso, gente? Uma oração desconectada da vida. Você já parou para pensar que a palavra oração parece que tem duas palavras conectadas nela? Orar e... Se você só fica falando e não age, não é oração. Portanto, oração é orar e agir. Eu não aprendi uma musiquinha há muito tempo atrás que para mim fala tudo. E ela diz assim: a melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não queres amar, não deves rezar. A melhor oração é amar. Vamos cantar isso? A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não queres amar, não deves rezar. A melhor oração é amar. Se eu não amo, eu não estou rezando. Se a minha oração não faz eu ficar melhor, minha gente, essa oração é mentirosa, não é oração. Por isso tem um bando de gente que vai para grupo de oração, vai para retiro, vai para missa, mas não mudou de vida. Você é mentiroso, está rezando coisíssima nenhuma, só está fazendo volume em grupo de oração, está fazendo volume em missa e está fazendo volume em retiro. Nada, mentiroso, não está rezando. E é por isso que a sua vida ainda não mudou. É por isso que a sua vida ainda não mudou. Porque você nunca rezou. Porque você não age. E para saber que se alguém mudou, não é perguntar na igreja. Porque na igreja a gente vê: nossa, aquele jovem ali tá forte, né? Não, aquele casal ali, ó. Não, se eu quero saber que você mudou, eu vou lá na tua casa, bater na porta, perguntar para tua mamãe. Eu devia fazer isso um dia. Todos os meus paroquianos principalmente, ir na casa de um por um. A tua filha já mudou? Minha filha? Não, só você, acho que você bateu na casa errada. Não, porque ela vai na missa todo domingo, ela está no grupo de oração, ela está em retiro sempre. Não, mas a minha filha é sempre a mesma coisa. Eu precisava ir na casa de cada um para saber se alguém mudou. Portanto, é uma oração desconectada da vida. Isso não é oração. Oração que depois eu trato mal o outro, que eu me isolo do outro. Não, isso não é oração. Portanto, o que de fato é oração? O que de fato é oração?
um pensamento, um olhar. Diz Terezinha, oração é um olhar lançado ao céu. Irmão e irmã, para você rezar, basta você agora fechar os teus olhos e pensar em Deus. Isto já é uma inclinação do coração, isto já é oração. Significa que oração nós não temos lugar e hora. Nós podemos rezar em qualquer lugar, em qualquer momento. Se eu estou dizendo que oração é um pensamento, é um olhar, é um sentimento dirigido a Deus, significa que você não precisa estar na capela para rezar, você não precisa estar só na igreja para rezar. Esse é o lugar privilegiado, é o lugar onde a comunidade se reúne, mas você pode rezar em qualquer lugar. Você pode rezar lavando uma roupa, você pode rezar andando num ônibus, você pode rezar em qualquer situação, em qualquer momento. E não é se desconcentrar, não é parar de queimar o arroz lá porque começou a rezar. Não, é estar concentrado no que você está fazendo, mas estar a todo momento pensando em Deus, conversando com Deus, dentro do seu coração. Isso é oração. Portanto, oração é algo maravilhoso na nossa vida. Eu faço uma pergunta agora: quem aqui tem amigo? Se você não tem um amigo, meu irmão, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Pessoa que não tem amigo é a pessoa amargurada, infeliz, triste, vazia. Por isso que a Bíblia fala: quem encontrou um amigo descobriu um tesouro. Falar com um amigo é a coisa melhor que tem. Porque diante do amigo a gente é o que a gente é. Tem essa de ficar falsificando, não é verdade? Amigo, a gente é o que a gente é, fala o que a gente quer, fala o que a gente pensa. É aquele que a gente sabe que em qualquer hora está com a gente. Amigo é pau para toda obra. A gente sente saudade do amigo, não é verdade? Vontade de falar com ele, vontade de se encontrar com ele. Eu não estou falando colega, estou falando amigo. E dentre 1000 que você conhece, um só é seu amigo. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. E amigo não adquire na hora da mesa, na hora da festa. Amigo se adquire na hora da prova e do sofrimento. Oração, escuta o que eu estou falando. Oração é falar com alguém que é seu amigo. Se você não trata Jesus como seu amigo, você não está rezando. Significa então que amigo é aquele que eu falo tudo, é aquele que eu sou livre diante dele. Pronto, é você ser livre diante de Jesus. É você falar: Jesus, você foi para a missa, não estava afim de ir para a missa. Você fala: Jesus, eu não estou afim de vir para essa missa hoje não, mas eu estou aqui. É você ser sincero para o seu amigo, é você conversar com o seu amigo, é falar com Jesus como você conversa com um amigo. Quando você entender isso, Jesus vai parar de ser o homem, o tremendo Deus, o Criador do céu e da terra, a qual você tem que fazer reverências e mais reverências para se prostrar diante dele, tem que marcar a audiência. Senhor, já marca na sua agenda se o Senhor pode me atender às 9 da noite. Preciso falar com o Senhor. E quando você chega diante dele, você se prostra, você fala, bota a sua cara no chão. Não, gente, Deus quebrou todos esses protocolos. Diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou para que Deus ficasse próximo do ser humano. Deus se fez homem para ficar próximo de nós. Agora você pode falar com Deus como se fosse o seu amigo, o seu amigo íntimo. E quanto mais amigo íntimo você for, mais orante você está. Agora o catecismo da igreja vai dizer que oração também é. Se você for perguntar para o catecismo da igreja o que é oração, o catecismo vai dizer: oração é um combate. Fala para a pessoa que está do seu lado: a oração é um combate. Aí pergunta para ele: mas contra quem? E vê se ele sabe te responder. Contra quem? O catecismo vai dizer que a oração é um combate contra o demônio,
e contra nós mesmos. Portanto, isso é oração. Quando você começa a rezar, você entrou no combate, e é por isso que a gente sente a tribulação, e é por isso que as coisas começam a ficar difíceis, e é por isso que vem a preguiça, é por isso que vem a distração, é por isso que vem isso, é por isso que vem aquilo, é por isso que você não tem vontade de rezar, porque você está dentro de um combate. Agora, se você desistir de rezar, você perdeu a batalha, perdeu o combate, já era. Amém? Você quer ser uma pessoa de oração? Sim ou não? Mas eu estou ensinando você a rezar de verdade, tá? E agora eu quero dizer orações que Deus não suporta. Você sabe que tem coisas que a gente não suporta, não é verdade? O que você não suporta? Você suporta alguém ficar te cutucando assim, ó, o tempo todo? Alguém te dá um pedala Robinho na testa? Você suporta alguém dar um tapa na sua cara? Você suporta às vezes algum jeito que alguém te fale alguma coisa? Esposa, você suporta aquele jeito que o teu marido te fala? Filho, você suporta o jeito que o teu pai te fala alguma coisa? Pai, você suporta o jeito que teu filho te fala alguma coisa? Verdade não é que tem coisas que nós não suportamos? Portanto, eu quero falar agora orações que Deus não suporta, que eu acredito que no céu Deus fecha os ouvidos para não ouvir. Ele não suporta. A primeira oração que o Senhor não suporta é a oração do fariseu. É a oração que está lá na Bíblia. Senhor, eu te louvo, ó Pai. Eu te louvo, Deus, porque eu não sou igual aqueles jovens que estão ali na droga. Eu vou para a missa todo domingo, Senhor. Senhor, eu não sou igual aquelas meninas ali, ó. Eu sou diferente. Senhor, eu pago o meu dízimo. Eu vou para a missa e eu me confesso. Deus não aceita essa oração. Ele não suporta essa oração. Essa oração que você se acha melhor que os outros. Quando você faz essa oração, você pode ter certeza que Deus está lá no céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus não, Ele é Deus. Ai, eu. Ele não suporta esse tipo de oração farisaica, aonde eu me orgulho das minhas obras e menosprezo o pobre. Qual é a oração que Deus gosta? A do publicano. A do publicano que batia no peito e dizia: Senhor, eu sou pecador. Segunda oração que Deus não tolera, Deus não suporta: a oração mentirosa. O pai da mentira é o diabo, irmão. E quanta gente mente para Deus? Deus não aceita esse tipo de oração. Fala que vai fazer um negócio, e quanta gente mente até na confissão, mente para a pessoa do lado, mente no casamento, mente para os amigos, mente para o padre, mente para ir para esse ou para aquele. Deus não suporta uma oração mentirosa, uma oração que eu fico lá falando, mas eu estou mentindo, não é isso. Não, Deus não suporta esse tipo de oração. Outra oração que Deus não suporta: oração sem comprometimento. Deus não suporta uma oração sem comprometimento. Portanto, se você quer fazer uma oração importante, se comprometa. Outra oração que Deus não suporta é a oração supersticiosa. Não, eu tenho que rezar para os males serem espantados daqui. Não, reza porque senão vai acontecer alguma coisa com você. Olha, vai lá na igreja, é melhor rezar porque aconteceu, estão fazendo algum trabalho para você.
Às vezes a gente tem orações supersticiosas. Às vezes com aquelas noveninhas na nossa mão, ó, reza essa novena, depois você passa para não sei quantas. Se você rezar isso, você vai ganhar aquilo. Tudo oração supersticiosa. Deus não aceita esse tipo de oração. Outra oração que Deus não aceita é a pessoa que reza. Essa é importante, muita gente cai. Reza, mas não perdoa. Deus não aceita a oração de pessoas que rezam, mas não perdoam. Por isso que ele fala, antes de trazer a tua oferta para o altar, antes de fazer a tua oração, antes de trazer o seu sacrifício, vai e reconcilia-te com teu irmão. Depois você vem e traz tua oferta. Depois você vem e reza. Então Deus não aceita essa oração mentirosa, amém? Você tem alguém que você precisa perdoar? Sim ou não? Como é que você sabe se você perdoa alguém ou não? Perdão não é amnésia. Esquecer o que a pessoa me fez. Tem gente que acha que tem que ter uma amnésia. Nunca mais me lembrei. Não, perdão não é amnésia. Como é que você sabe se você perdoou ou não? Quando você se lembra do fato, ainda dói? Se dói, é porque não perdoou. Quando você se lembra do fato, dói, é porque ainda não cicatrizou, você não perdoou. A cicatriz sempre vai existir, porque a pessoa te feriu, a pessoa te machucou. Perdão não é tirar a cicatriz sempre vai estar aí, irmão. Você sempre vai se lembrar, sempre vai ser um fato triste da sua vida, mas quando você lembrar do fato, quando você ver a pessoa, não dói mais. Por isso que eu consigo me relacionar com a pessoa de novo, porque já não dói mais. Agora a pessoa que não perdoou, não aguenta mais nem ver a cara, não aguenta ouvir a voz, nem apareça na minha frente. Se você estiver numa rua, eu vou para outra. Deus não aceita uma oração de alguém que não perdoa. Por fim, Deus não aceita, Deus não tolera oração de pessoas inconstantes. Pessoas que querem rezar hoje e querem receber hoje. Estão rezando agora e querem receber agora. Não, Deus falou que o que lhe agrada é uma oração de constância. Lembra daquele evangelho que a pessoa vai pedir um pão, meia-noite na casa do amigo? Ei amigo, chegou uma visita lá em casa, me dá um pão. Aí ele grita lá de dentro, estava na cama. Não, mas já estou deitado, volta depois. Aí o amigo, não, eu vou bater de novo. O cara na cama com a esposa, cansado do serviço. Ei, não dá. O amigo lá vai bater de novo. Ei, eu estou precisando de um pão. E o cara lá, esse cara já está enchendo o saco. Já estou perdendo a paciência. E o amigo bate de novo. Até que o amigo que estava na cama levanta bravo, dá o pão para ele sumir da frente dele. E Deus fala que a gente deve rezar assim. Deus não deu? Pede de novo. Vai chegar uma hora que Ele vai te dar, irmão. Tanto que você pediu. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem pessoas que desanimam rápido, desanimam fácil. E Deus não aceita uma oração que desanima fácil. Amém? Você quer rezar de verdade, sim ou não? Para finalizar, então, eu quero só dizer qual é a oração que atinge o coração de Deus. É essa oração que você tem que aprender. Qual é a oração que então atinge, Frei, o coração do meu Deus? Quando eu fizer essa oração, Deus vai falar, eu vou fazer o que essa pessoa está pedindo. Qual é a oração que atinge o coração de Deus? Primeira característica da pessoa que quer atingir o coração de Deus com a sua oração: ela reza e logicamente já chega ao coração de Deus. Primeira coisa, é uma pessoa que tem fé. Você precisa ter fé, acreditar naquilo que você está pedindo, ter fé em Deus, não em você, não nas pessoas, ter fé em Deus. Segundo, humildade. Tenha humildade para se dirigir a Deus.
É como aquele homem que foi, o Jairo, que foi pedir para a menina dele, a filha dele que estava morrendo. E Jairo chegou com humildade diante do Senhor. Senhor, eu não sou digno de que você entre na minha casa, porque a filha dele estava morrendo na casa dele. E aí Jairo fala: não, Senhor, o Senhor não precisa ir lá na minha casa. É como se Jairo estivesse falando: o Senhor tem muita coisa para fazer. Eu não sou digno de que você entre na minha casa. O Senhor é muito santo, o Senhor é um profeta. Eu não sou digno de que você entre na minha casa. Eu acredito que se o Senhor disser uma palavrinha, minha filha vai ficar curada. E aí Jairo recebe a cura da sua filha, porque Jairo teve humildade, fé, humildade, constância. Como acabei de falar, essa oração atinge o coração de Deus, constância. A pessoa que ama o seu próximo, essa pessoa Deus escuta rápido a oração. E é como eu te disse, Deus não escuta a oração de quem não ama o outro, de quem está brigado com o outro. Está brigado com alguém? Cuidado, Deus pode não te escutar. A verdadeira oração que atinge o coração, ela precisa ser verdadeira, não pode ser mentirosa. E o que é uma oração verdadeira, irmão? Deixa eu te ensinar a rezar de verdade. A oração verdadeira é você chegar diante do Senhor, fechar a porta do teu quarto, estar diante de um sagrado, e é você falar: Senhor, eu já não tenho mais paciência com nada. Senhor, eu estou desanimando, eu estou querendo desistir. Não adianta ali diante de Deus mentir, falar o que não é. Você está doido para ir embora, você está doido para fugir, você está doido para abandonar tudo. Você vai falar para Deus: Deus, eu quero te seguir. Não, seja sincero com Deus, seja verdadeiro. A juventude aí quer fazer uma oração sincera para Deus. Senhor, eu estou doido para transar com a minha namorada. Estou doido. Seja sincero com Deus. Eu estou doido para me masturbar, estou todo excitado. Essa é a oração que agrada o coração de Deus. Quando você faz uma oração dessa, chega lá no coração de Deus, e Deus fala: meu filho está precisando de mim. Agora muitas vezes que adianta chegar lá com um monte de oraçãozinha, tudo decorada, o livrinho lá, tudo pronto. Você chega lá diante do sacrário com um livrinho de oração dos outros. Deus pode rezar, não estou falando que não pode, se te ajuda, reze, mas a oração que mais agrada, que atinge o coração de Deus, é a tua oração verdadeira, é a tua oração sincera, é a oração daquele que tem compromisso com Deus, é a oração daquele que tem atitudes com Deus, é a oração daquele que quer mudar de vida. Esta oração atinge o coração de Deus. Amém? Deus quer levantar um povo que reza aqui. Deus quer levantar um povo que reza. E se Ele levantar só essas pessoas que aqui estão de oração, eu te garanto, irmão e irmã, que se você rezar, você pode ser um na sua família. A tua família vai ser salva por causa de você. Porque existe na tua família um que reza. Um só. Não foi isso que Deus falou na palavra de Deus? Deus queria destruir uma cidade. E aí alguém se levanta e fala: mas e se tiver 50 justos, Senhor? O Senhor vai destruir a cidade? Deus falou: não. Só que a pessoa falou: não, 50 justos aqui não tem não, vou diminuir 40. E se tiver 40, Senhor? O Senhor destrói? Não. Não, mas 40 também não tem não. 30, Senhor? Não, não vou destruir. Ah, o Senhor tá bom. Então 10, Senhor? Não, não vou destruir. Se tiver um, não. Uma pessoa de oração é capaz de sustentar uma família, é capaz de sustentar um mundo. Uma pessoa que reza é capaz de sustentar o mundo, porque quando você reza, Deus age. Quando você reza, é Deus quem trabalha. Não vamos mudar o mundo à força do nosso trabalho,
nós vamos mudar o mundo e vamos mudar a nossa família, à força da oração. Tudo podemos pelo poder da oração. Fique em pé. Coloca a mão na pessoa que está do seu lado. Dá uma espreguiçada aí. Joga essa. Fala assim, Senhor, joga essa preguiça para fora, Senhor. Fala, pensa num homem preguiçoso, sou eu, Senhor. Pensa numa mulher preguiçosa para rezar, sou eu. Agora coloca a mão na pessoa que está do seu lado e começa a rezar por ela, pedindo para Deus fazer dela uma pessoa de oração. Fala para o Senhor, sinceridade, tira dela toda a preguiça, tira dela tudo que atrapalha ela de rezar, Senhor. Em nome de Jesus, saia do nosso meio toda a preguiça espiritual. Pessoas que já estavam desanimadas para rezar, pessoas que já tinham desistido da oração, Senhor, não veem mais valor na oração. Em nome de Jesus. Faz os homens e mulheres de oração, Senhor. Levanta um exército de pessoas que rezam, pessoas que adoram, pessoas que encontram um lugar para ficar no teu colo, no teu abraço. Senhor, ensina-nos o poder da oração, ensina-nos a eficácia da oração. Nós precisamos rezar, Senhor. Não é o Senhor quem precisa da nossa oração, mas somos nós que precisamos de Ti.